Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a bolsa Liriel, que na verdade é uma versão da bolsa Baguete que eu já ensinei aqui no canal. Então eu fiz algumas adaptações e eu vou usar também o fio de 5 milímetros para esse modelo. Então eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula. Se você ainda não assistiu a aula da bolsa Baguete, não tem problema, esse é um modelo muito fácil e rápido de fazer. Eu espero muito que vocês gostem. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita, deixa seu like, também comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo. Também compartilhe esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E se você quiser contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui desse canal. Então bora lá começar a nossa videoaula de hoje. Para fazer a bolsa Liriel, eu vou utilizar 480 gramas de fio náutico de poliéster de 5 milímetros. Esse tubo tem 500 gramas, então ainda vai sobrar um pouco. Também vou utilizar a agulha número 5, tesoura, um botão de imã de 18 milímetros, fio de nylon 0,30 e agulha de costura normal, isqueiro, fita métrica e 2 argolas mosquetões de 3 centímetros. Agora, esse material é opcional para fazer o chaveiro da bolsa, então a corrente, 2 ponteiras para alça, um porta-alça, corrente, um alicate pequeno de artesanato. Para dar início à nossa peça, a gente vai separar 1,60 m de fio. Depois eu vou usar esse fio para fazer a costura da lateral. Então, pega a fita métrica, separa 1,60 m. Pronto, agora a gente começa a fazer o crochê a partir dessa parte. A gente deixa essa quantidade de fio no início, para depois a gente vai usar ela para fazer a costura da lateral. Então, faz esse primeiro nó inicial e a partir dele eu vou fazer um total de 61 correntes. Finalizei as 61 correntes. Antes de dar continuidade, eu vou enrolar esse fio do início para não atrapalhar na hora que a gente for aumentando essa peça. Então, enrola e dá um nozinho aí para ele ficar preso. Agora eu vou tirar a medida dessa corrente inicial. Então, essa corrente vai ficar com 50 centímetros. E agora eu vou dar continuidade. Essa é a parte da frente da corrente e essa é a parte de trás. Eu vou trabalhar nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Então, pulo a primeira alça, vou na segunda, passo a agulha e começo a fazer o primeiro ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas da corrente. Vou fazer um total de 60 pontos baixos. Pronto, cheguei no final da carreira, finalizei os 60 pontos baixos, faço uma corrente nesse final, viro a peça para a gente poder dar continuidade. Só que a partir de agora a gente vai trabalhar passando a agulha, ó, pelo meio do ponto de base, pegando apenas uma das alcinhas do ponto de base, igual eu estou mostrando para vocês. Então a gente vai passando a agulha dessa forma a partir de agora, até a gente finalizar toda a peça. E para dar início a essa segunda carreira, a gente vai começar fazendo um ponto de diminuição. Então, passo a agulha no primeiro ponto de base, passo no segundo, fico com 3 laçadas na agulha, passo uma laçada final, tirando todas as 3. Esse é o ponto de diminuição. Na sequência, eu continuo fazendo ponto baixo até chegar nos 2 últimos pontos dessa carreira, onde eu vou fazer outro ponto de diminuição. Então, a partir dessa carreira e nas carreiras seguintes, a gente vai fazer um ponto de diminuição no início e no final da carreira, sempre trabalhando nos 2 primeiros pontos e nos 2 últimos pontos de cada uma das carreiras. Pronto, cheguei nos 2 últimos pontos. Como eu falei anteriormente, eu vou fazer um ponto de diminuição. Então, vou passar a agulha no primeiro ponto,
passo no segundo, fico com 3 laçadas na agulha, passo uma laçada final por dentro delas 3. Então, esse é o ponto de diminuição. Chegando no final, a gente sempre faz uma corrente, vira a peça e eu vou dar início à terceira carreira seguindo o mesmo padrão. Começo fazendo um ponto de diminuição. Então, passo a agulha no primeiro ponto, passa no segundo, passa uma laçada final por dentro delas 3, continua fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos de base, até chegar nos 2 últimos pontos, onde a gente vai fazer outro ponto de diminuição. Então, a gente vai seguindo esse padrão até completar 12 carreiras no total, tá? Sempre fazendo ponto de diminuição no início e no final de cada uma das carreiras. Eu vou adiantar um pouco o vídeo e volto para falar para vocês a quantidade de pontos de cada uma das carreiras. Pronto, finalizei as 12 carreiras. Eu vou tirar a medida dessa última carreira. O tamanho é de 34 centímetros e de largura 10 centímetros e meio. Agora eu vou falar para vocês a quantidade de pontos que cada uma dessas carreiras vão ter. Cada carreira tem uma diferença de 2 pontos de uma para a outra. A primeira carreira tem 60, a segunda 58 pontos, a terceira 56, quarta 54, quinta 52, sexta 50, sétima 48, oitava carreira 46 pontos, nona 44, décima 42, 11ª 40 pontos e na 12ª 38 pontos. A última carreira eu finalizei com 38 pontos, então agora eu vou trabalhar com esses 38 pontos, que é a parte do meio da nossa peça. Então vou colocar um marcador nessa última carreira, só para não se perder na hora que a gente for contar as carreiras do meio da peça, então coloco esse marcador. E agora a gente vai começar a trabalhar nesses 38 pontos. Então, faz uma corrente nesse final, já vira a peça, começa fazendo pontos baixos. A partir de agora, a gente não vai fazer pontos de diminuição, é só ponto baixo, passando a agulha pelo meio do ponto de base, da mesma forma que a gente estava fazendo antes. E aí, a gente vai trabalhar com esses 38 pontos e eu vou fazer um total de 14 carreiras com 38 pontos cada uma delas. Então, aí essa parte do meio da peça não vai ter aumento ou diminuição, são só pontos baixos. Lembrando que sempre no final de cada uma das carreiras, a gente faz uma corrente, vira a peça e continua. São 14 carreiras no total, com 38 pontos cada uma delas. Pronto, finalizei as 14 carreiras. Conforme vocês podem ver, agora eu vou tirar a medida. Então, eu vou medir dali de onde eu coloquei o marcador, que foram justamente as 14 carreiras. Então, tem 12 centímetros de largura. Agora, a gente vai trabalhar na parte final da nossa bolsa. A gente vai igualar o design, ó, a gente vai fazer esse mesmo design do início no final. Então, agora a gente vai trabalhar com pontos de aumento. Então, chegando nesse final da carreira, como eu falei, tem 38 pontos nesse final, faz uma corrente, vira a peça. E nesse início, eu começo fazendo um ponto de aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, a gente vai fazer um ponto de aumento no início e no final da carreira também. Então, finalizei o segundo ponto, ó, são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Na sequência, continua fazendo ponto baixo. Chegando no último ponto dessa carreira, faz outro ponto de aumento. Então, essa primeira carreira vai ficar com 40 pontos. A segunda, 42. Como eu falei para vocês, tem uma diferença de 2 pontos entre uma carreira e outra. Aí eu coloco esse marcador, para a gente não se perder na hora que a gente for fazer a contagem.
Pronto, cheguei no final dessa primeira carreira dos pontos de aumento. Ó, chegando nesse final, nesse último ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, ou seja, um ponto de aumento. Então, sempre no início e no final de cada uma das carreiras, a gente vai fazer um ponto de aumento. Nesse final, faz uma corrente, vira a peça do início à segunda carreira, também com um ponto de aumento. São 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E a quantidade de pontos dessa segunda carreira é de 42 pontos. Como eu falei anteriormente, são 2 pontos de diferença de uma carreira para outra. Então, a gente vai seguindo o padrão de aumento sempre no início e no final de cada carreira, e eu vou fazer um total de 12 carreiras seguindo esse mesmo padrão, igual a gente fez lá no início. E pronto, finalizei toda a peça, deixei aí na tela a quantidade de carreiras que a gente fez em cada uma das etapas. Como eu falei para vocês anteriormente, cada carreira tem uma diferença de 2 pontos. Essa última carreira, ela ficou com 62 pontos. Lá do outro lado, a última carreira tem 60 pontos. Só que por causa do padrão do ponto, eu optei para que um lado ficasse um pouquinho maior, para que siga o padrão, ó, do ponto. Os dois lados eles ficam exatamente iguais. Essa parte vai ser justamente a parte direita da peça. A gente vai fazer a costura pelo lado do avesso, igual eu tô mostrando para vocês. Então, dobra a peça ao meio, ó, e a gente vai fazer a costura pelo lado do avesso. O lado do avesso, os dois lados, as pontas, elas são diferentes de um lado e do outro também. Então, passa a agulha no primeiro ponto, ó. Puxa a última laçada, que estava lá do outro lado, faz essa corrente e a gente vai fazer uma costura em pontos baixíssimos. É só ir passando a agulha de um lado do ponto, pegando uma das perninhas de ponto de um lado e do outro lado também, e vai fazendo ponto baixíssimo. Então, essa é a parte que o fio ainda tá na peça, tá? Aí eu vou fazendo essa costura primeiro e depois a gente vai fazer a costura com aquele fio que a gente enrolou lá no início, que ele tá ali dobrado na outra ponta. Então, a costura do outro lado vai ser feita com aquele fio. Pronto, finalizei a costura de um lado, então chegando nessa ponta, corta o fio, pega a ponta e passa por dentro dessa última laçada. Depois a gente puxa, vai ajustando esse final, puxa esse fio. Depois a gente vai esconder esse fio por dentro dos pontos, cortar a ponta e queimar. Pronto, agora a gente vai fazer a costura do outro lado com esse fio que a gente deixou lá no início da peça. Então, passa a agulha, ó, de um lado, pegando apenas uma das perninhas de ponto e do outro lado também. Aí a gente vai fazendo pontos baixíssimos.
Terminada a costura desse lado, corta o fio, passa essa ponta do fio por dentro da última laçada, puxa. Depois a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos. Depois corta o fio e queima a ponta. Pronto, finalizada essa costura, agora a gente vai virar a peça para o lado direito. Como eu falei anteriormente, a costura foi feita do lado do avesso. Então, agora a gente vira a bolsa para o lado direito. E aí a gente vai fazer o acabamento final, que é na borda da bolsa. Então, agora pega o restante do fio. A gente vai lá nessa lateral onde a gente fez a costura, vai passando a agulha, puxa esse fio, faz essa corrente. Na sequência, a gente vai fazer pontos baixíssimos em toda essa borda. Passando a agulha nessas alcinhas desses pontos de base e vai fazendo pontos baixíssimos, que é para a gente fechar um pouco a abertura dessa bolsa. Então, eu vou circular toda essa abertura de um lado e de outro, só fazendo pontos baixíssimos. Pronto, ó, circulei toda essa base com pontos baixíssimos. Chegando nesse final, corta a ponta do fio, puxa essa última laçada e a gente vai simular aí uma corrente final. Então, a gente vai lá no primeiro ponto, ó, passa a agulha, puxa o fio e a gente simula como se fosse uma correntinha, que é para o acabamento ficar bem feito. Pronto, depois é só ir escondendo as duas pontas do fio, tanto a ponta do início quanto a ponta final, por dentro dos pontos. Depois a gente corta e queima. E a nossa bolsa está quase pronta. Agora a gente vai trabalhar na alça. Então, pega o restante do fio, começa fazendo esse nó inicial, só que não aperta muito esse nó, a gente já vai contar esse nó como se fosse a primeira corrente. Na sequência, a gente vai fazer mais 3 correntes, ó. Fiz a primeira, segunda e a terceira corrente. Pronto, contando com um nó do início, a gente fica com 4 correntes no total. Então, a gente pega a agulha, volta lá no nó do início, passa a agulha, e aí já puxa uma laçada e a gente vai fazer pontos baixíssimos. Então, a gente vai passando a agulha em cada uma dessas correntes da base, ó, fazendo pontos baixíssimos. Essa é uma alça circular. A gente vai subindo ela, ela não tem final. Então, aí a gente vai seguindo esse padrão, passando agulha em cada uma das correntinhas de base e fazendo pontos baixíssimos. E aí a gente vai subindo essa alça. É um modelo de alça bem simples que eu já ensinei várias vezes aqui no canal. No modelo da bolsa baguete anterior, eu fiz outro modelo de alça, mas para esse eu escolhi fazer essa alça circular.
Pronto, finalizei a alça. Então, ela vai ficar com 35 centímetros. Caso você queira fazer ela maior, é só dar continuidade, seguir nessa sequência. Então, nesse final, corta o fio, passa a agulha, ó, no ponto da frente, puxa a ponta desse fio, puxa. Depois a gente vai escondendo a ponta desse fio por dentro da peça, dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Depois a gente corta a ponta e queima. Do outro lado faz a mesma coisa. Depois de finalizar a alça, é só colocar as argolas mosquetões. Então, abre a argola, coloca de um lado, do outro também, depois a gente coloca essa argola na bolsa. Pronto. Agora a gente vai para a última etapa, que é costurar o botão de imã. Eu vou usar fio de nylon 0,30 e agulha de costura normal. Mas antes de costurar o botão, a gente vai colocar o porta-alça, o porta-chaveiro, que é esse acessório. Eu vou colocar ele na frente da bolsa, que é para colocar aquele chaveirinho, que é o detalhe principal da nossa peça. Então, coloco ele na peça, pego o alicate, que é aquele alicate de artesanato. Ele tem essas duas pontinhas, então a gente vai dobrar essas duas pontinhas pela parte de dentro da peça. E justamente nesse local que eu vou costurar o botão. Então, por isso que eu vou primeiro colocar esse acessório. Pronto, colocado. Agora eu vou costurar o botão de imã. Então, coloco a primeira parte do botão, ó, na mesma direção. Já pego a agulha de costura com fio de nylon e já vou costurando esse botão na peça. Depois eu costuro o segundo botão. Como eu falei, esse segundo botão ele vai ficar em cima daquele porta-chaveiro. Então aí finaliza essa costura, corta o fio. E para finalizar nossa bolsa, agora a gente vai fazer o chaveirinho, que vai ficar pendurado na frente da bolsa. É só um detalhe a mais, não é obrigatório fazer, caso você não queira, não precisa, tá? No primeiro modelo, ela não tem esse chaveirinho. Então, para fazer esse chaveiro, eu vou usar duas ponteiras para alça de bolsa, esse pedaço de corrente. Essa ponteira eu vou deixar o link desses materiais todo fixado no primeiro comentário, tá? Para colar, eu vou usar essa Tech Bond, mas você pode usar uma cola específica para esse tipo de artesanato. Eu também vou deixar o link lá no primeiro comentário. Então, para a gente começar, a gente vai fazer um tassel. Então, eu vou usar esse controle, um controle pequenininho. Você pode usar qualquer coisa, um cartão de crédito ou qualquer coisa pequena, para a gente poder fazer esse tassel. Então, aí a gente vai enrolar esse fio, ó. Eu vou enrolar nesse controle. Então, eu enrolei 4 vezes. Agora, eu vou cortar a ponta desse fio. Queima essa ponta para não desfiar. Agora, pega a agulha. Passa a agulha por baixo, ó, desse fio. Puxa a ponta do outro fio que tá lá no novelo. Corta o pedaço. E agora eu vou fazer 2 nós nessa parte. É um pequeno tassel. Então, aí a gente faz esses 2 nós. Depois a gente vai cortar
o restante do fio que tá lá embaixo, na parte de baixo do controle, ó. Então, corta a ponta desse fio. Organize esses fios, coloca eles todos juntos. Agora a gente vai pegar a ponteira. E aí eu vou encaixar. Como essa ponteira ela é muito pequena, então ele ficou grosso. Então eu vou puxar um dos fios, ó. Puxei ele. E agora vai caber. Pronto. Agora a gente vai passar a cola. Eu vou usar essa Tec Bond, como eu falei, mas você pode usar outra cola específica para colar fio que trabalha. Então passa a cola. Depois é só encaixar esse tassel nessa ponteira. Aí pega a tesoura para te auxiliar, ó. E vai apertando bem. Pronto, agora a gente corta a ponta desse tassel para igualar. Depois a gente pega o isqueiro e vai queimando cada uma dessas pontas, que é para não desfiar. Então, esse tassel vai ficar com 7 centímetros. E aí vai queimando cada uma dessas pontinhas. Finalizado, agora é só colocar a corrente. Pega o alicate de artesanato, abre essa corrente. Coloca ela nessa ponteira e é só encaixar lá na outra peça, ó. É bem simples de fazer. Como eu falei, é só um detalhe a mais para nossa bolsa. É opcional, você não precisa fazer caso não queira. Mas eu gostei bastante desse resultado. E deu tubo de 500 gramas. Esse aqui foi o que sobrou. E esse vai ser o resultado final da nossa bolsa Liriel. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo. Comenta aqui embaixo me contando o que você achou, se você já tinha feito a bolsa baguete, que é o mesmo design dessa bolsa. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, também compartilhe esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho e me motivar a trazer muito mais novidades aqui para o canal. Então é isso, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!